Salve, salve, jovens! Mais uma aula de domótica. Bom, hoje vamos aí dar continuidade ao nosso estudo de domótica. Vamos evoluir aí nosso conhecimento, mas lembrando que aqui a gente não vai mais falar sobre aqueles diversos sensores. Se vocês tiverem interesse, se vocês necessitarem de sensores que a gente não chegou a ver aqui até então, fiquem à vontade de me perguntar, ou também vocês conseguem pesquisar na internet aí sobre esses sensores, sobre esses diversos sensores que existem, e vocês com certeza vão encontrar diversos materiais que vão ajudar vocês aí em todo este caminho, aplicando automação na residência de vocês. Bom, e aí, falando sobre automação na residência, hoje vamos aí entrar em um tema muito importante para fazer com que essa automação realmente aconteça, que vão ser aí os protocolos no nosso caso residenciais. Bom, vamos lá, né? Protocolos nada mais, nada menos do que normas. Então, protocolos são aí normas que vão definir como é que esses nossos sistemas vão comunicar, como é que esses nossos sistemas vão ficar interligados. E aí, a partir dessa definição, a partir dessas regras, a gente consegue fazer aí com que sistemas comuniquem, sistemas funcionem de modo geral, tá? Então, esses protocolos, vocês vão perceber que eles não são tão diferentes comparados aí a diversos outros protocolos que a gente já tenha estudado no passado, tá? Então, protocolos continuam tendo aquela ideia de definir algumas regras, definir algumas normas. E essas normas vão fazer com que todos os nossos equipamentos consigam comunicar. Então, para exemplificar alguns protocolos ou algumas partes desses protocolos, eu posso caracterizar para vocês aí, eu posso identificar algumas informações. Então eu posso falar o seguinte, olha, no protocolo que a gente for utilizar aqui na nossa automação residencial, nós vamos utilizar, por exemplo, um cabeamento RJ45, aquele cabo azul lá de rede, tá? Rede Ethernet. Ou ainda a gente poderia falar, olha, não vamos usar esse cabo, vamos fazer a comunicação somente utilizando o cabo RJ11, que é aquele cabo menorzinho, cabo de telefonia. Então isso daqui é uma definição, é um padrão, é uma norma que a gente vai criar para fazer com que os nossos sistemas consigam funcionar. Outra possibilidade seria falar o seguinte, olha, na comunicação, então, essa parte aqui é física. Aqui no segundo exemplo, eu já estou falando mais da comunicação. Como é que ela vai ser dada? Como é que ela vai ser feita? Então, eu posso falar, olha, sempre no final da mensagem, eu vou falar câmbio. Então, se um dispositivo fala câmbio, e o outro dispositivo consegue perceber, consegue receber essa informação, esse segundo dispositivo ele sabe que o primeiro equipamento parou de falar e aí o segundo equipamento pode falar quanto ele quiser. Então isso daqui vai ser um padrão para verificar aí como é que a comunicação vai ser dada. Ou ainda um terceiro exemplo aqui, que seria falar o seguinte, olha, todas as nossas comunicações serão analógicas e esses valores serão aí entre 0 e 5 volts. Então, eu sei que se eu recebo, por exemplo, 0 volt, então eu estou tendo um valor, uma informação específica aí desse meu sistema. Se eu por um acaso recebo 2, 3, 4 volts, até 5 volts, eu sei que as informações estão alterando. Então, baseado nessa informação, nesse sinal que eu estou recebendo, eu posso acabar gerando ações distintas, ações diferentes.
E aí, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nesses protocolos, principalmente de comunicação, eu sugiro vocês a pesquisar sobre os modelos ISO e OSI. Então, são esses modelos voltados aí a redes de computadores que vão fazer com que os nossos computadores se comuniquem, seja aí numa LAN house, seja aí na própria internet e assim por diante. Então, todos esses equipamentos, até inclusive, por exemplo, o nosso celular, ele vai respeitar aí esse modelo ISO-OSI de comunicação. Então, se vocês quiserem, busquem aí, que também é uma coisa muito interessante de vocês conhecerem. Mas no nosso caso, né, o nosso foco será aí a parte de comunicação residencial ou uma comunicação também que poderia ser aplicada para empresas, mas com essa ideia de, olha, não será uma comunicação muito vasta, muito ampla, ela vai provavelmente ser aplicada aqui em uma residência, em uma empresa, algo relativamente pequeno. Então, a nossa solução, né, de automação de domótica vai ser aplicada aí em sistemas menorzinhos aí, não tão grandes, não tão amplos, tá? E aí, para exemplificar para vocês, eu gostaria de começar falando o seguinte, olha, se vocês estão na casa de vocês e vocês estão pensando em criar alguma solução de domótica, de automação residencial, tenham em mente as seguintes considerações. Então, olha, dependendo daquilo que vocês queiram automatizar, vocês com certeza, fazendo uma pesquisa rápida, vocês vão encontrar aí diversas possibilidades, diversas soluções voltadas aí para esse problema que você está tendo. Então, existem já diversos ambientes, diversos sistemas que funcionam e muitos deles funcionam muito bem. Então, a solução para a gente talvez não seja um problema, mas se a gente dá continuidade, se a gente realmente implementa alguns desses sistemas, vocês vão começar a perceber o seguinte, olha, se eu por um acaso quero levar alguma automação em um cômodo específico da minha casa, ou até uma parte específica da minha casa, talvez essa parte, esse cômodo, não tenha cabeamento disponível. Então, olha, se eu quero fazer com que um cômodo, por exemplo, da minha casa entre na internet, algum dispositivo dentro desse cômodo acesse a internet, então pode acontecer desse cômodo não possuir cabeamento de internet. Ou seja, temos aí um problema. E, além disso, se a gente, mesmo assim, quiser colocar internet nesse cômodo, pode acontecer da gente necessitar de criar uma nova infraestrutura para passar esse novo cabeamento para a gente aí. Ou seja, se vocês pararem para pensar, criar novos cabeamentos, criar novas infraestruturas, é bem possível que vocês estejam falando aí sobre obras. Então, quando vocês pensam em obras, principalmente obras residenciais, vocês devem estar pensando o seguinte, nossa, eu vou ter que quebrar uma parede para colocar ali algum condutor, algum conduíte ou algum fio que vai necessitar aí ligar esse meu equipamento e a partir desse equipamento eu consigo fazer a domótica. Mas eu tive que quebrar a parede, eu tive que dar trabalho, eu tive que bagunçar toda a minha casa. E é exatamente isso os motivos, alguns dos motivos que a domótica ainda é algo um pouco distante da maioria das residências, porque não necessariamente as pessoas estão aí aptas a desenvolver esses sistemas, essas obras, apesar de não ser todos os sistemas, todos os equipamentos de domótica que vão demandar disso. E a gente vai ver tudo isso
com um pouco mais de calma, beleza? Bom, mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês então? Tenham sempre isso em mente, porque eu vou apresentar para vocês dois tipos de domótica, dois tipos de comunicação para a gente fazer todos esses sistemas funcionarem. Então, a primeira comunicação, vocês vão ver que ela é cabeada. Ou seja, se eu preciso de um cabeamento, se eu preciso passar um fio ali para fazer com que esses meus sistemas se comuniquem, então a gente vai precisar, muito possivelmente, a gente vai precisar aí criar essas obras. A não ser que a residência de vocês ou a empresa de vocês já esteja preparada para isso. Aí a facilidade vai ser vai ser em um nível aí muito elevado. Mas se a gente está fazendo comunicação cabeada, então vocês percebam que todos aqueles problemas que a gente falou até então, eles podem aparecer. Só que aqueles problemas vão ser parte aí das coisas que a gente tem que verificar. Por quê? Comunicações cabeadas apresentam também ganhos muito considerados aí comparado às comunicações que não são cabeadas. A gente vai verificar isso também com um pouco mais de calma. Mas vamos lá. Quais são as possibilidades de comunicação cabeada que a gente tem? E aí percebam, olha, aqui eu estou colocando algumas comunicações. E aí, olha, a gente já tem diversas possibilidades. Ou seja, domótica, apesar de ser algo relativamente novo para a gente, para muitas pessoas, já existem aí diversas empresas, diversas pessoas que já estão trabalhando com isso daí relativamente há um tempo bom aí, tá? Então, temos aí algumas dessas comunicações que eu apresento para vocês. E talvez, se vocês já estudaram aí a automação industrial, talvez vocês percebam que alguns desses nomes são comuns também lá com a nossa automação industrial. E, de fato, isso acontece. A gente tem algumas soluções que também são aplicadas em residências, em empresas. Bom, então essas daqui são alguns exemplos de automações de comunicação que vai precisar aí, que vai demandar de cabeamento. Já no outro caso, são os protocolos que a gente vai chamar de wireless. Então, protocolos wireless ou comunicação sem fio vão ser aí aqueles que, obviamente, não demandam de fios. Ou seja, se eles não precisam de cabeamento, então a gente não necessariamente vai precisar aí daquele mundo de fios, aquele mundaréu de obras aí na nossa casa. Eles vão demandar aí apenas que alguns dos equipamentos sejam energizados, e aí esses equipamentos sendo energizados, a gente consegue fazer um sistema de domótica, uma automação residencial com muito mais facilidade. E aí, qual que é a ideia que vocês vão perceber aqui nesses sistemas? Olha, apesar de alguns ainda demandarem aí essa energização, essa limitação aí, né, que a gente precisa enviar, a gente precisa levar algum cabo de energia para esses equipamentos, existem muitos que o simples fato de vocês utilizarem uma bateria ou uma pilha já resolve o problema. Ou melhor dizendo, se vocês utilizarem também alguns sistemas solares, por exemplo, alguma energia renovável, também pode acontecer desses sistemas serem o suficiente para toda a residência de vocês funcionar, para todo esse sistema, na verdade, funcionar sem muitos problemas, tá? Isso daí vai demandar de tecnologia para tecnologia, de protocolo para protocolo, e os protocolos que eu apresento para vocês aqui são esses também os mais comuns aqui. E, novamente, vocês talvez já tenham ouvido falar de alguns deles,
Bluetooth, Wi-Fi, isso daqui é comum, tá? E aí, se vocês não perceberam, esse KNX e esse Insteon, eles também faziam parte da comunicação cabeada. Ou seja, existem sistemas, existem protocolos que estão trabalhando exclusivamente com cabos, existem protocolos que trabalham exclusivamente com sistemas wireless, mas existem também protocolos que já estão migrando, se tornando aí híbridos. Ou seja, todos os dias aí a gente consegue ver aí novas criações, novos sistemas que estão trabalhando com domótica. Então, a partir disso, pode até ser um pouco difícil eu falar, olha, esse daqui é o melhor sistema comparado a esse protocolo vai ser melhor para você comparado a esse outro, porque existem tantos protocolos que estão sendo desenvolvidos que é relativamente difícil a gente pegar todos eles e estudar todos eles. Então, qual que vai ser o meu objetivo aqui? Meu objetivo vai ser, olha, existem alguns protocolos, quais são os pontos principais que vocês precisam observar ao escolher um determinado protocolo? Quais são os ganhos que a gente vai ter baseado neste protocolo? Ou por que a gente não substitui para um outro protocolo? E aí vocês vão precisar demandar aí, vocês vão precisar observar qual é aquele protocolo que melhor vai atuar, melhor vai se enquadrar na sua realidade. E a partir disso, vocês escolhem aquele que melhor vai sobressair para os seus sistemas. Mas, como eu havia mostrado, como eu havia falado, existem aí diversos desses protocolos, estão em constante atualização, estão constantemente sofrendo updates, né? E aí a gente precisa sempre ficar atentos às novas soluções, às novas tecnologias que todos esses protocolos estão nos gerando. Beleza? Bom, na próxima aula vamos aí começar a ver alguns desses protocolos para a gente começar a entender quais são as características mais relevantes, sendo alguns sistemas, alguns protocolos cabeados e alguns protocolos que eu vou mostrar para vocês são aí os wireless. Então, quais são os ganhos que a gente vai ter com um sistema e com o outro? Valeu, gente! Até mais!